ver aqui o relatório do Joelson aqui. Fez do GRLV, né? Isso, GRLV. Aí eu vou fazer modo, né? Para tentar aprender, né? Sim, sim. Legal, tem mais gente que fez o GRLV aí que eu tô sabendo. Ah, é mesmo? O GRLV Acho que é foi muito de bonito. foi de tanto que o Rodrigo falar, então, né? O GRLV é muito bonito, cara. É um fundo muito massa. A galera É um gosta de fundo Ambev. muito massa. A galera gosta de encher a cara. Chega hoje, tá tudo dor de cabeça. O móvel em si é lindo mesmo. É. Eu não gostei muito do que eu vi lá dentro. O quê? Do contrato? Ah, tem um monte de coisinha ali, né? Que você tem que ir desbulhando, né? Free rendimento, expansão de rendimento e tal. Rendimento do 2020, 2021, 2022. Quer dizer, eu, na minha visão geral, a Ambev ali vai mandar eles mandaram. Na verdade, o que eles fizeram é porque a própria região da Louveira ali tá com a vacância bem alta. Eu não sei se o Joels colocou isso aqui, mas a própria região da Louveira ela tá com uma vacância bem alta. Então, na verdade, foi muito estratégico do CSHG ali para não ficar com a vacância. Então, eu realmente... Realmente foi bom. Eu confio que eu concordo com você que no período que ela estiver ali ela vai mandar, mas vai chegar uma hora que a hora que a vacância do Louveira se organizar, ela vai, o CSHG vai botar a ordem de novo. Mas no momento foi uma saída de mestre. Eu queria saber como que é por dentro lá, como que dá para ser dividido aquilo lá, para alugar para players menores, se não foi feito só para Ambev. Não. Foi o fundo que construiu, né? Foi. Não, mas dá sim, o Franklin. Ele é todo modular, eu já tive lá. Eu tive lá no Invest Day, que os caras levaram a gente para entrar dentro ali. Ele é todo modular. Onde tem esses tipo encaixado aqui é onde eles conseguem fazer módulo de divisão, sabe? E tem até uma parte no fundo dele lá, que é a parte até que pode ser locado para frigorífico e tal, com câmara fria. Então ele é muito completo, assim. Ele dá para ser dividido, sim. Até eu tenho certeza que se a Ambev saísse, eles iriam dividir para alugar em menor parte. Para locação, né? Eu acho que... ali só tem Ambev, parece que quem tá do lado ali, acho que eu não vai saber se não é prestador de serviço deles, né? Sim. Transportadora, né? Vamos ver, deixa eu ver o que o colocou aqui. Eu não pesquisei as outras empresas, porque tem mais duas, né? E se eu não me engano, é alguma coisa a ver com transporte também. Então, se a Ambev sair dali, não tem razão para as outras ficar, né? Sim. As outras vão acompanhar, né? Mesma coisa que uma montadora de carro, né? Se a montadora sai de um estado, as terceirizadas vão atrás, né? Sim. Ô Joelson, fala aí, vai explicando aí, tu tá dizendo minha tela, né? Sim. Vai explicando aí o que tá passando, vai pedindo pra mim baixar aí sobre o que tu viu, que é melhor, tu consegue explicar o que... Tá, eu explico desde a apresentação até o fim. Tudo, fala aí o que tu quiser falar. Tá. A apresentação, acho que não tem muito o que dizer, Sim. né? Aqueles dados básicos ali, né? Crédito Suíça pula, administração e gestão. A taxa de administração deu uma caída, até botei isso no relatório. 2018, eu acho que eu esqueci de colocar a taxa de gestão, que na verdade é 0,60 mais 0,15, né? Na verdade a taxa era mais alta, em 2018 a gestora abdicou da baixada. E é sobre o mercado, né? Sobre o valor de mercado, né? Sobre o valor de mercado. Isso, o valor de mercado das cotas, né? Sim. Aí a parte do imóvel, que eu acho a parte mais importante. Eu peguei aí mostra, acho que os imóveis que tem mais assim, qualidade técnica parecida com o GR Louveira, que é o imóvel do GLP, o que é da Volkswagen, o da Goodman e o da Magazine Luiza. Aí desses 3 imóveis, desses 4 imóveis na verdade, o da Volkswagen e da Magazine Luiza é um pouco complicado de tentar comparar, porque eles têm apenas um inquilino. Então, a vacância deles é 0, tem que ser olhar a vacância, né? Sim. Já o da GLP e o da Goodman tem mais de inquilino. Acho que acabei não escrevendo, mas, por exemplo, na GLP nós temos a Unilever, a DHL, a Seva, Mercado Livre, Brasalfa e o Furrene. E aí o GLP hoje está com uma vacância de 12,3, a vacância maior já do que o próprio GR Louveira, né? E a Goodman está com a Bosch, a Einexter e a SEG Automotive também com uma vacância de 14,3, né? Ou seja, uma vacância maior também que o GR Louveira, né? Esses 2 imóveis, eles têm uma ABL bem maior do que o GR Louveira, né? Acho que é o da Goodman que vai aproximar mais, tem 59 mil metros quadrados, né? O GR Louveira tem 61 mil, 55 é do fundo. Já o da Volkswagen, da Magazine Luiza, é bem grande. Então, essa parte de
vacância da região, eu acho que o fundo está se saindo bem, eu acho que foi devido a isso que o fundo meio que aceitou as cláusulas da Ambev, né, porque mesmo assim a vacância do fundo projetada ainda está muito boa em comparado à região de Louveira, né? Eu cheguei a colocar também a vacância da região da parte de logísticos e industriais do Sudeste, né? Fazendo uma visão mais macro. Aí eu acho que cadê onde eu botei essa informação? Aí o valor do Sudeste, agora atualizado de abril, vacância de 22,40% no Sudeste, do mercado logístico industrial. Então, nós estamos já em Louveira com 9,1%, né? Tá ainda bem em conta. Aí a parte das fotos que eu coloquei, essas fotos eu peguei mais fotos que tá na internet, né? Provavelmente hoje talvez não está idêntico como é que está aí, né? Deve estar dado criar uma área depreciada, né? Sim. A gente não tem atualização de como é que foi criada mais e tal, mas dá para ter noção que é um fundo realmente, como você falou, né? Na comunidade, um fundo bem bonito. Eu coloquei alguns pontos aí, né? Que ele está a 6 metros da rodovia Anhanguera, né? Que é uma das rodovias principais que liga ali São Paulo, aquela região de Campinas, Jundiaí. Então, praticamente, tu sai do imóvel, tu já está na rodovia Anhanguera, que é uma rodovia principal, e tu já está fazendo ligação já com os principais polos ali da região de São Paulo. Só um ponto importante, que isso já foi falado em algumas, só que isso foi falado lá atrás, tá? Um dos pontos críticos do Louveira, eu não sei se tu viu aí no teu estudo, e até para quem tá ouvindo já também, se for estudar esse fundo, ficar ciente, é que isso que tu falou é realmente importante. Ele tá na principal rodovia que liga Campinas a Jundiaí, tá? Ele tá na Anhanguera aqui, né? Que é a 050, mas o fato mais... o ponto, o elo fraco, tá? Igual o que a gente falou sobre lá no TRX, é essa entrada aqui. Eu não sei se tu viu alguma informação sobre isso. A entrada pro fundo é um problema. Ela é um problema, isso é uma reclamação de quase todos os caminhoneiros que entregam ali, e a própria Ambev já sabe isso. Por quê? Porque entra muito caminhão aqui e essa é uma estrada não feita para caminhão, entendeu? Essa é uma estrada feita... Exatamente, ela é uma entrada tipo normal de bairro, assim, sabe? Se a gente for vir aqui, olha só, olha aqui, a entrada. Então, vem pelo viaduto, entra aqui, ó a estradinha para entrar no Louveira, entendeu? Esse é um problema, tá? Como eu falei, ele é um fundo muito bonito, ele é um fundo muito legal, só que esse é um dos problemas, tá? E como eu também já falei, não tem problema ter problema. O problema é a gente não saber que tem, né? Então, se a gente sabe que tem, esse aqui é um problema que é reclamado, já era reclamação da Ambev, quando ela decidiu sair já era uma reclamação, é uma reclamação dos caminhoneiros que trabalham na região, porque essa entradinha ali, ela até a gente viu a placa ali, eu até vi a placa e não deu para voltar para mostrar. Louveira Ambev. Vocês viram o que estava escrito na placa ali? A placa aqui, ó. Caminhões acima de 3 eixos, somente trânsito local. Então, assim, eles já estão abrindo exceções já por causa do Louveira ali. Então, assim, é uma situação que a gente tem que ficar ligado, porque vai que daqui a pouco quem está aqui do lado começa a reclamar, começa a falar que tem muita coisa. Mesmo que seja uma região com poucas casas, é um problema que já era reclamado pela Ambev, entendeu? Começar a ter acidente. E assim, mesmo que ele já esteja há bastante tempo ali, era uma reclamação. E até o fundo tinha a ideia ele tentou um tempo atrás, eu não consigo dizer o período exato, eles estavam tentando um tempo atrás fazer uma saída auxiliar por trás, onde eles iriam comprar esse pedaço aqui e fazer junto com o da Seva, que tu acabou de falar aí, porque o da Seva é uma entrada mais fácil de se arrumar, é uma entrada reta, então é mais fácil fazer uma avenida mais larga, fazer uma avenida com a Seva aqui, ó, entendeu? Quem tem terreno aí? Então eu não sei em que pé tá isso. Eu sei que existia um período atrás que foi comentado sobre isso pelo Louveira, que eles estavam tentando fazer isso. Estavam conversando com a Seva, se os dois entravam em um acordo com o dono desse terreno aqui para ou locar ou comprar e fazer uma avenida larga aqui com estacionamento, enfim, fazer algo mais profissional para não necessariamente pegar essa estradinha pequenininha aqui para ter mais fluxo. Locar um contrato atípico aí, quanto o cara não vai ganhar, meu? Já pensou? Eu queria ter um terreninho aqui agora. Pô, quem
não queria. Então, e ainda ganha estacionamento ainda. E ainda ganha estacionamento, tá? Então é isso. Mas continua com o teu só dando esse acento aí, não sei se tu falou sobre isso, mas bora. Complementando o que tu falou, Rodrigo, eu cheguei a abrir a página do Facebook do J.R. Louveira, e, na verdade, os próprios moradores ali da rua que o J.R. Louveira está, foram lá na página mandar mensagem criticando, mandar mensagem de 2017. Eles estavam falando que o tempo inteiro tinham muitos caminhões na avenida, engarrafamento intenso e atrapalhando o acesso à casa deles e tudo mais. Falava que todo dia, praticamente ele falava que a maior parte da semana, né, que é o horário comercial, tinha fluxo de caminhões muito intenso, gerando um engarrafamento na avenida ali. Sim. Aí, tipo, meio que dando assim, tipo, falando besteira pro fundo, vamos lá, fecha esse galpão aí, deixa eu acessar minha casa. Então, assim, é um problema, tá? Mas assim, é contornável. Mas eu não sei em que pé está isso, tá? Então até talvez é uma informação para ti que já entrou em contato com eles, com outras gestoras aí, entrar em contato e perguntar. Fala assim, ó, em que pé tá aqui a entrada aqui? Vai ser feita alguma coisa? Não vai? Porque eu sei que um tempo atrás existia esse papo. Eu não sei como está hoje, tá? Mas é um papo, vai. Pode continuar aí que... Tá, eu não sei se essas partes de especificidade do imóvel, de qualidade, é interessante, mas eu escrevi. Na verdade, eu ainda não sei distinguir de um imóvel logístico do outro, se essas características são importantes ou não. Né? A gente apenas lê e apenas pressupõe que é. Né? Sim. 16 módulos com metragem variando de 1.900 a 12.000. Essa parte você falou, variando, né? Essa informação é a resposta complementando o que eu falei pro Franklin. Isso. Como é que é? Pode falar, Rodrigo. Porque são 16 imóveis. São 16 módulos, desculpa. Ele é modular, então dá para dividir em 16 módulos entre 1.900 metros quadrados e 12.000. Então tem atingir bastante tipo de empresa, entendeu? Só complementando o que eu falei lá antes. Isso. E aí, fazendo um adendo que desses 16, apenas 13 são do fundo, né? Os outros 3 não são. Sim. 2 está dentro da Ambev e o outro eu esqueci onde é que está, mas eu escrevi do relatório. Aí, mezaninos para escritório e armazenagem até 500 km quadrados, piso de alta resistência nivelada a laser, 4 docas elevadas por módulo, caixa d'água individual de 2.000 litros, vestiários masculino e feminino para funcionários, mezanino para escritório com banheiro feminino e masculino, 4 vagas privativas de automóveis por módulo, ou seja, cada inquilino que tiver um módulo tem direito a 4 vagas privativas de estacionamento. Então, tipo, a Ambev tem 10, eles têm direito a 40 vagas de estacionamento de carro privativo. Sim. A acessibilidade para portadores de necessidades especiais, então a gente vê que é um fundo com uma qualidade assim, bem elevada, né? Tem bastante características. Ele é bonitão. Aí eu botei outros dados aí, né? A ABL total do fundo, a ABL da metade do fundo é 55.000, 13 unidades, tem 90% de participação. Sim. O fundo foi lançado em 2013, na época era ainda para a parte da construção ainda. Até essa parte aqui, só te cortando também, é importante. Sim. A BL total são 16 unidades e 13 é do fundo, né? 90%. Na época, se eu não me engano, tá? Até se tu for entrar em contato com eles, se eu não me engano, teve isso. Que eles iriam fazer isso, só que os 10% não quis fazer, entendeu? Porque querendo ou não, quem é dono vai ter que arcar também com o custo aqui, porque é dono de 10% da parada. E parece que não, parece que o impasse na outra vez foi isso. A não mudança foi esse 10%. Tá? Só até foi interessante botar aqui que eu lembrei disso. Se eu não me engano, foi uma das coisas, dos motivos que na época já não foi feito isso aqui já de vez. Foi um dos motivos que eu lembro que na época rolou impasse nesse fundo. Mas, Rodrigo, no caso, a CSHG sendo majoritária no imóvel, ela não tem como se fosse o direito de obrigar os outros restos de 10% a arcar com a decisão dela? Não, porque ela não pode arcar. Se a empresa diz eu não tenho dinheiro, o que ela vai fazer? Ela não pode. O que acontece nesse caso é ela arcar com os custos, entendeu? Isso pode. Ela pode pegar e falar, beleza, eu vou fazer então e acabou, fazer o quê? É isso e ainda mais, pensa se você tem um módulo desse lá, mano, e o seu tá alugado pra quem tem, sei lá, não usa caminhão, mano, pra você tanto fez como tanto faz. Então, ou ela cede a pressão de fazer, ou vai ficar como tá. Entendeu? Ela não tem, porque não é uma empresa onde vai usar um caixa Não, a empresa dona lá do pavilhão ia ter que desembolsar uma grana e pagar uma manutenção que para ela tanto faz fazer, entendeu? Se o cara não tem essa grana, ele não tem obrigação. Não é a empresa, então não tem esse negócio de majoritário, minoritário. Não, se você quer fazer, faz por você, mas eu não pago. É a opção dela. Entendi.
Aí, continuando, o fundo tem 4 locatários, né? Sim. Aí eu botei as características principais da cobertura, que é a estrutura metálica, telha zipada, aquela telha normal de galpão, isolamento termoacústico. Isolamento é importante, né? O pessoal que é morador interno, barulhos internos do galpão vai atrapalhar o pessoal da região. Né? Sim. Aí tem segurança contra incêndio, esse pessoal fica com dúvida nisso, né? Tem 3 tipos de segurança contra incêndio aí. Vamos para a parte um pouco mais importante. Aí o portfólio. Aí eu coloquei essa parte de laudos anuais do ativo. Essa parte aí eu fiquei até um pouco com dúvida, né, da devolução. Eu até botei o acumulado, não sei se faz sentido. Faz sentido em falar nesse valor acumulado aí, Rodrigo? Faz sentido, porque na verdade é o valor. Eu só não sei se o cálculo tá certo, porque eu não fiz, mas eu acho que tá, né? Eu baixei todos os laudos anuais da empresa que avaliou, que foi a Wax, alguma coisa. O nome dela, eu tenho até aqui o nome dela. O nome da empresa que avaliou foi a Cushman & Wakefield, isso. Aí foi eles mesmos que analisou desde 2015. Eu baixei todos os relatórios e coloquei os dados que o relatório, que o laudo anual expôs, né? Sim. Aí eu coloquei exatamente o valor aí. Aí, tipo... Mas esse acumulado tipo assim, foi tu que calculou ou foi ela? Na verdade, esse acumulado foi eu que calculei, né? Eu simplesmente fiz uma soma só de padaria aí. Mas tu fez uma soma menos, mais aqui, ou tu fez em porcentagem real? Não, eu fiz menos, mais. Porque aí fica diferente. Vai dar porque tem que fazer percentagem dentro de porcentagem. Exatamente. Né? Vamos botar que era 100 mil menos 7,6%. Aí ia dar 92. Beleza. Aí subiu 6 do 92. Mais 6,2%. Ó, já não é mais 100, entendeu? Aí subiu mais 1,1. 99. Aí caiu 5,5. Essa conta aí tem muita gente que não sabe fazer na bolsa. Ó, aí, um ativo cai 50%. Aí deu 93. 93,751. Um exemplo, tá? Então, se eu pego isso aqui e divido por 100, 9,37%. Eu acho. Daria um valor... Não, daria menos. Não sei. Tô fazendo também cálculo, nada a ver. 6,24. O acumulado daria 6,24. 6,24. 100 mil. 24 positivo, você tá falando? Não, negativo. 6,24. Acho que é 6,24. Isso. 93,760. Negativo. 6,24 negativo. Tu entendeu ali o cálculo que eu fiz, né? Entendi. É só fazer porque é percentagem em cima. Exatamente. Eu até posso colocar o valor na época de cada ano, que fica até melhor visualizado. Porque se tu fizer direto ali, vai fazer como se fosse em cima do valor total, mas já mudou o preço de um ano para o outro, então. Mas deixa eu ver aqui. Mas tem, qual é o valor patrimonial? Porque aqui no Clube FI tá dizendo que o valor patrimonial saiu de 71, chegou em 114, caiu para 109, voltou 118 e hoje está em 110. Então não caiu tudo isso. Tem que... Peraí, eu acho que porque assim, ó, até essa parte aqui, Joel, essa parte aqui até foi uma dúvida que mandaram em relação a parte aqui que eu falo sobre VP condizente, qualidade aqui que entra patrimonial em linha, tá? O que acontece? Tem o valor, porque o laudo que tu pegou é o valor dos ativos, mas às vezes, se tu for lá, eu não lembro aqui, mas se tu pegar aqui o informe, talvez o ativo, talvez o fundo tenha uma grana lá guardada e essa grana vai balancear também a questão patrimonial. Então tem que ver o que... parte de renda fixa. Exatamente. Tem que ver o que... Porque, ó, pelo Clube FI, o fundo saiu de patrimônio de 71 e tá hoje em 110, tá? O Clube FI considera, né, a renda fixa, ou não? Sim, ele considera o patrimônio total, porque é o que se deve considerar, total. Na verdade. Porque se a gente for pegar aqui, deixa eu te dar um exemplo aqui. Provavelmente... Esse aqui não foi considerado, porque o lado da empresa, né, considera só realmente... É isso que eu tô falando, é esse que tu pegou, não considera. Deixa eu ir no trimestral aqui, só pra vocês entenderem um ponto aqui que é legal. Sempre analisar isso, porque tem aqui, ó. Porque o que acontece? Lembra que o fundo ele é obrigado a pagar 95%, tá? Então, às vezes ele lucra a mais... Tá? Ele lucra em um certo período mais, ou em um certo período menos, ou ele lucra em alguma outra situação e ele paga mais, ou ele paga, tipo assim, um pouco mais, ou sobra dinheiro e vai pro caixa, entendeu? Geralmente
vai sobrar mais dinheiro e ele vai jogar isso pro caixa. Então, a tendência é que o patrimônio vá aumentando. Então, é onde, quando eu falei ali, olhar patrimônio, ativos e tal, para saber o quanto que entra de ativo e o quanto que entra de grana guardada. Só para você ver aqui, ó, informação do tipo do ativo. O louveira, beleza, tudo que tu botou. Aí aqui, vacância, inadimplência zero, em relação às receitas, tá? E aí aqui, ó, exatamente, 88,99 aqui e 98,65. Tem que ver o quanto tá entrando de grana de dinheiro, quanto tá entrando de grana de aluguel, entendeu? Ó, eles têm aí... Aquela primeira coluna é a contábil e a segunda é a financeira, né? Isso. Eles têm aqui renda fixa 3.828.000. Então, mais ou menos o que eu não olharia tanto isso, tá? Mas tipo assim, coloca no cálculo exato que é legal saber, mas também faz a parte com o patrimônio em si, entendeu? Porque querendo ou não, o patrimônio em si faz parte do patrimônio do fundo, né? Então, às vezes você recebeu R$1 de aluguel, mas o outro 50 centavos está guardado lá e é teu também, entendeu? Então, acho que dá para pegar nos informes anuais, né, Rodrigo? Isso. Eu pego tipo cada informe anual, quanto é que deu exatamente, da parte de caixa e vou somando esse laudo da empresa. Isso, pega até o trimestral, ele também vai ter os valores que foram guardados no trimestre e tal. É legal ter isso porque você tem uma informação. Receita de aluguel, receita de juros de aplicação financeira 40 mil. Tem que ver, deixa eu ver se tem mais alguma outra coisa que a gente pode usar aqui. E faz isso, pega isso do anual aí que você vai ter mais essa informação que é legal também. Mas pode continuar. Pois só a gente... Rodrigo, essa discrepância que às vezes dá, que nem dá no GR Louveira ali, tipo, do contábil e do financeiro, é devido ao quê? Por exemplo, ele dá 5 milhões de contábil e o financeiro dá muito abaixo disso. Deixa eu ver aqui. O trimestral, acho que você abriu. Tô lá no final, pode lá no final mesmo, tipo, a última linha de somatório de tudo. Que já se considera, ficou ali, ó, 5.400.000 de contábil e 2,7 mil de financeiro. Então, vamos contar aqui. O financeiro, a discrepância maior é lá em cima no resultado dos aluguéis mesmo, porque a despesa tá tipo até em linha, mas os aluguéis tipo tá 5 bilhões, né, no contábil só 2 pontos só, né? Aqui tem que ver, tem que pegar um exemplo. Esse aqui é o trimestral, né? Então o mais correto é eu pegar os valores mensais, tá? Pegar os valores mensais e analisar o porquê que o contábil tá com tanta diferença. Geralmente essa diferença se dá a informações tipo de custos de auditoria, custos de comissão, custos de taxa, de imposto federal e tal, essas paradas. Porque o contábil ele põe tudo na ponta do lápis, assim. E o financeiro ele é um pouco mais vista grossa, sabe? Pra mim não precisava nem ter esses dois, assim. Então o mais correto é quando houver tanta diferença assim, pegar o mensal e analisar o porquê. Tá? Analisar o mensal, ver o porquê que tá dando essa diferença, ver, tipo, se pegar o mensal, tipo, dos últimos 3 meses vai dar mais perto do contábil ou mais perto do financeiro. Ver os motivos que tá dando lá, porque tem que ter uma matemática exata em cima disso, entendeu? Porque tem que pegar os valores lá, quais os motivos reais para ver o que tá rolando, tá? Então não tem como eu olhar aqui e dizer, é isso, sem analisar os outros. Eu tava achando que era acúmulo, porque muitas vezes o fundo distribui muito menos, né? Tipo, no trimestre, porque ele tem que fechar o semestre, na verdade, com o valor exato, né? Exatamente. No trimestral, não. Exatamente. Então, aí eu pensei, esse contábil é o valor acima, que às vezes o fundo tá, tipo, retendo, e aí, tipo assim, talvez não ia ter como reter tanto, assim, tipo, reteu quase o dobro. Exatamente. Aí, provavelmente, reteu quase o dobro, além da retenção que ele fez a mais, tipo, de 30%, supõe, se segurou mais ou menos, tipo, ele pegou alguma multa, porque teve inquilino que saiu, tipo, a Ambev deve ter pagado algumas coisas, né? Sim. Então, assim, mas uma grana. Mas o teu pensamento tá correto, tá? O teu pensamento tá correto. Essa parte de tipo assim, tudo que entrou, mas não foi basicamente tudo que foi pago, sabe? Então o teu pensamento tá correto. E por isso que eu digo, quando tem essa discrepância assim, tem que olhar no mensal para ver o que rolou, aonde que tá essa discrepância, onde que tá essa diferença, porque também é uma diferença bem grande, tá? Então procura no mensal, dá uma olhada nos mensais ali e até no anual para ver no anual passado para ver qual é a diferença dos dois, ver se essa diferença é igualada, porque às vezes
vezes o contábil, ele vai fazendo a contabilidade, tipo, do ano e vai, tipo, sabe, passa valor para um lado, passa valor para o outro, tipo assim, faz meio que uma negociação contábil para fechar no final do ano, entendeu? E o financeiro... O estagiário ali. Exatamente. Não, eu não digo nem isso, mas eu digo que já é meio que contador dando um jeitinho pra, tipo, no final do ano fechar as contas, então eles já vão organizando isso. Então o mais certo é olhar no mensal, e até peço pra ti, olha depois no mensal ali, dá uma analisada em cima disso aqui e passa na comunidade, que é legal ver isso aqui e procurar um motivo disso aqui, entendeu? E até se não achar, depois manda e-mail aí, tu que já tá familiarizado com o envio com contato com a gestora, já pergunta isso, por que essa diferença aqui, sabe? E eles vão te explicar e eles vão te dar os motivos. Na verdade, eles têm que dar o motivo, entendeu? Entendi. Vai lá, parte aí, porque já tá quase 9 horas, daqui a pouco a mulher chega e eu não consigo ficar muito. Aí eu botei a radiografia da carteira, isso aqui eu peguei da apresentação, na verdade, mais ou menos quase um ano, o último ano, né, quanto pagou de aluguel médio do imóvel, qual foi a vacância física. Na verdade, eu acho que esse valor aqui tá errado, eu acho que é um Ctrl-C, Ctrl-V, a vacância física não tá dando esse 16, não. Eu ia dizer, ou ficou exatamente o valor, ou foi muita sorte, acho que tá errado. Eu tenho aqui, a vacância física foi 7,28 de abril até dezembro. Janeiro e fevereiro foi 0, e aí quando chegou em fevereiro teve o anúncio que a Ambev deixou 2 blocos, aí foi para 9,11 em março. Sim. Aí continuando, né? Aí eu coloquei quanto de ABL é de cada locatário. Na verdade, essa parte do item 6 do locatário, acho que foi a informação que eu perdi mais tempo para achar. Porque no relatório gerencial, a CSHG, ela não coloca isso de forma fácil nos gráficos. Eu não sei por quê. Sim. Eu tive que ir puxando relatório de relatório desde 2015, relatório por relatório, para saber quando é que foi comprado, no caso, quando é que foi locado para cada inquilino. Aí eu achei essa informação, porque quando foi locado aparece o valor do contrato ali, o metro quadrado. Sim. Aí eu fui jogando no meu relatório. Sim. Aí tá aí os dados aí, né? Na verdade, 13 blocos na soma e tem hoje 5 mil metros quadrados pagos, né? Sim. Aí eu fiz como se fosse uma mini DRE aí, né? Na verdade, eu fiz só do semestre, né? Eu peguei o somatório que teve do resultado dos imóveis, saiu só o resultado dos imóveis, não incluía despesa. Aí eu fiz a soma, por cota deu 2,76 e deu 3,91. Né? Eu botei estimado porque não saiu ainda o segundo trimestral, né? Sim. Aí eu botei estimado fazendo um cálculo utilizando o primeiro, eu fui somando os mensais, né? Aí deu os 3,91. Aí eu coloquei quanto é que foi a despesa da receita do primeiro trimestre, coloquei o estimado do segundo trimestre, cheguei ao valor aí. E aí eu fiz o somatório dos proventos que teve e a soma dos proventos que o cotista recebeu no primeiro semestre, 3,99. Sim. Aí em seguida eu comecei a falar sobre a vacância, eu achei que a do Sudeste do mercado logístico está na casa de 22,40, ou seja, inclui ali Rio de Janeiro, São Paulo e Minas. Tu pegou no site da JLL lá, isso aqui? Pegasse esses dados aqui da região, no caso, pegasse aonde? A CSHG, ela disponibilizou uma apresentação do fundo em abril, aí certo. Eu consegui esse dado lá nele. Ah, tá, beleza. Mas aí eu abri esse da J que tu falou também, tinha esse dado lá também. Beleza. Depois tu postou esse link na comunidade e comecei a usar. Né? Beleza. Aí o metro quadrado da região Sudeste está na casa de 18,50, atualizado em abril de 19. Aí eu usei lá aquele site lá que você está usando, né, que é o Viva Real, e pegando imóveis lá próximo ao que eu achei do GRV. Tem que pegar ruas próximas, sim. E o do pelo cálculo que você fez, está 16,48. É isso ou aqui também está errado? O aluguel médio está certo. Tá, beleza. Na verdade, o aluguel também está parado também, na verdade, porque foi 16,48. Depois, quando chegou lá em agosto, caiu para 16,30. Quando chegou em novembro, foi para 16,20. Depois, quando chegou em janeiro, foi para 18,50. Fevereiro e março, que já começou a entrar o dinheiro da última locatária, né? Que foi aquela Bienage, eu acho, né? Sim. Aí foi para 19,80, fevereiro e março. 19,80, 19,83. Certo. Então tá acima do preço médio da região. Sim, aí eu até embaixo eu cheguei a mostrar quanto é que deu o metro quadrado atual agora, em junho, no fundo, com a saída da Ambev. Eu não sei se essa conta aí, na verdade, está até certa. Tá, com a saída? Com a saída? Já é com a saída dos 2 blocos, né, da Ambev. A Ambev largou 2 blocos. Tá, entendi. Aí eu já fiz o valor estimado aí eu cheguei já ao valor do metro quadrado, já que vai cair em julho já, né, no caso. Sim. Com a vacância projetada. O cálculo é 18, é isso? Não, o cálculo tá aqui embaixo ali. Tá, 18,38. Esse 18 aí, na verdade, é o próprio galpão da GLP. Eu entrei no site do Viva Real, eu achei o galpão da GLP lá, que tem a Seva e outros... Nesse valor. Nesse valor de 18, entendeu? Legal. É até interessante, quer dizer interessante. que,
um imóvel que eu acho que é quase padrão que nem do Jair Louveira, que é esse do GLP. Sim. Assim, questão de qualidade, infraestrutura, pontos positivos e negativos que mais se aproximou. E o preço médio, na verdade, ainda do GLP está um pouquinho acima. Show. 0,38 acima ainda. Show. Né? Qual é o espaço em metro quadrado dos dois módulos que a Ambev largou? Eu tenho aí, eu coloquei lá em cima. Tem. É a parte vaga. O vago aqui. 5.000 metros. 5.031 Show. que a Ambev deixou. Certo. Aí eu fiz esse cálculo aí, na verdade, eu acredito que seja certo, mas aí tem que ter uma análise de uma pessoa aí, mas tem um conhecimento maior para confirmar se esse valor que eu cheguei no final tá coerente. Né? Tá. Aparentemente, por cima, o cálculo tá correto. Depois eu vou fazer certinho, depois eu faço certinho e te passo. Eu fui reduzindo, eu diminuí, depois eu tirei os 15%, né, que foi a redução do novo contrato, aí cheguei ao valor e dividi pela metragem ocupada, né? Sim. Aí deu esse 18,38 aí. Não, aparentemente deu 38 não inclui a despesa. Aí, continuando seguindo, né? Sim. Aí eu coloquei que o fundo possui 3,8 bi em renda fixa, 5 mil em caixa disponível, toma esse 3,8 bi. Isso gera, com dados do último relatório de maio, uma receita financeira de 17 mil, ou seja, o valor investido em 3,8 gera uma receita na casa de 17 mil reais. Aí eu fiz de novo uma mini DRE para alcançar o valor futuro da cota do fundo para o segundo semestre, né? Sim. Aí eu peguei a receita imobiliária que eu encontrei já com todos os descontos, coloquei a receita financeira estimada de 17 mil, em cima dos 3,8 milhões, coloquei o total de receitas, que é somatório, tirei a despesa estimada, que nos últimos 2 anos a média aritmética deu na casa de 7,5, 30 mil reais. Uhum. Fiz a subtração, deu resultado, tirei o 95%, que sempre a gente tira o 5% do fundo, deu 875, botei a quantidade de cotas que existe hoje e da divisão. Aí cheguei nesse valor estimado. Também eu não sei se está certo, não é outra palavra, porque eu achei que o valor da cota ainda está interessante, está na verdade bastante interessante. Daí está tirado aqueles 17 centavos? Sim, já tá extraído já os 17 centavos. Já. Porque o que aconteceu? Na verdade, o GR Louveira ele ficou mais anos sem conseguir locar os 2 últimos blocos dele, que foram locados por último agora para Renovive. Quando esse bloco foi locado para Renovive, na verdade, essa locação meio que compensou a saída do bloco 13 e 14 pela Ambev. Então, assim, por isso que, a princípio, eu acho que no futuro a gente não vai sentir tanto essa queda, devido ao fundo ter conseguido colocar a Renovive nos blocos 11 e 12. E aí eu cheguei nesse valor de 0,77, né? É um valor bem interessante. Aí eu falei embaixo que normalmente não é esse valor que o cotista deve receber ao mês, porque normalmente os fundos eles seguram para poder tentar semestralizar o valor, mas na verdade no final do semestre, lá em dezembro, o cotista vai ter a divisão batendo essa distribuição, quando for pago a última distribuição de dezembro, que pega tudo que sobrou e dá para o cotista. Aí eu fiz em seguida uma síntese dos inquilinos, peguei os 4 inquilinos e entrei no site deles e peguei lá o título mais interessante na aba RI, o site da 20 mil eu botei aí, foi da 94, aí eu tirei uma farmacêutica, aí depois o pessoal lê com calma aí. Sim. E a parte da Ambev eu botei dispensa comentário. Não botei comentário nenhum. Aí eu fiz o valuate, que todo mundo está acostumado, né? Que eu fiz caixa descontada aí. Sim. Eu coloquei um prêmio de risco de 2%, porque, assim, eu acredito que é um fundo que passou bastante nos meus crivos, eu acho que é um fundo muito bom. Uhum. Mesmo sendo essa parte que o Rodrigo destacou aí da entrada, que eu tinha percebido na minha análise também, eu acho assim, o fundo foi muito resiliente todos os anos, desde a sua construção, até essa HG conduziu o fundo de uma forma assim, muito bem magnífica, tipo assim, nunca deixou o fundo ficar com uma vacância estrondosa, nunca deixou o provento diminuir tanto assim com o cotista, sempre teve jogo de cintura, que nem mostrou agora com a Ambev, né? Tem um jogo de cintura de deixar o dividendo cair, mas manter a alocação. Então, eu coloquei 2% de risco, né? E aí eu cheguei ao valor, esse valor aí. Qual é o valor do... O valor do tesouro atualizou, né? Tá 3,7. Tu já fez em cima desse valor? Tá aqui? Tava 3,85 no dia. Se quiser fazer aí para botar no valor atual, depois eu atualizo então. Tá para 3,7 já, né? Isso, tá 3,76. Posso fazer uma pergunta aí? Pode, óbvio. Pode fazer. Só pode voltar naquele cálculo aí, ó. Esse 3,85 só tá levando em consideração o Tesouro IPCA, não só os juros semestrais e tal. O IPCA... Não, ele leva em conta o juro nominal anual. Ele paga o IPCA, no caso aqui, né? Ele vai pagar o IPCA mais os juros de 3,76. No caso, ele paga a inflação mais esse valor. Tá, eu entendi aí. Tá. Mas ali no cálculo, ele vai usar para fazer
fluxo de caixa descontado só os 3,85, não só. o IPCA, porque já é corrigido pelos contratos. Exatamente, perfeitamente. Exatamente. Porque os próprios contratos de fundos imobiliários já corrigem pela inflação. IPCA. Exatamente, então não precisa calcular, até porque a gente não sabe qual será a inflação, então a inflação é meio que não necessária nesse valor de fluxo de caixa descontado, usa só os juros aqui, que seria o que a gente receberia se colocasse nesse 2050, né? Aproveitando o gancho, eu não vejo nenhum fundo que usa ou vejo poucos, pelo menos, que usam o INCC como indexador. O INCC seria mais indicado para usar como indexador num imóvel que está em construção, uma coisa assim? Seria... Como funciona isso? Não sei o que o Rodrigo acha, só fazendo um adendo, mas na verdade eu já tive contato com investidores que fazem esse valuation assim, mais a fundo, eles usam até o IDKA, né, da Ambima, né? Eles nem usam nem a IPCA, eles usam o IDKA, né? Sim. Eu acho que o IDKA, eu acho que é o que se aproxima mais, assim, se puder pegar todos os índices, eu acho que o IDKA é o que chega mais perto. O Rodrigo pode comentar aí. Quanto à pergunta do INCC, eu acho que realmente dentro de fundo imobiliário não é muito comum usarem esse. Acho que acabou aqui, né? Não é muito comum usarem esse índice, e geralmente é usado ou o IPCA ou o IGPM, né? E eu não sei, eu acho que até quem perguntou aqui foi... Quem que fez a pergunta aí mesmo? Foi o Henrique. Ah, tá. O Henrique, acho que até foi tu que falou que trabalha mais com imóvel físico, né? No nosso primeiro encontro foi tu que falou, né? Isso. Como eu ia te falar, eu não sei como funciona, se o INCC é muito usado para imóvel físico, como tu estás falando, aí isso é uma informação tua, porque tu conhece mais do que eu nessa área, mas dentro dos fundos imobiliários geralmente não é usado, cara. Geralmente é IGPM e IPCA.